E aí, pessoal? Eu sou a Bia, e eu tenho 18 anos. Há 3 anos, a minha família me castigou de um jeito horrível por ser gay. Depois eu entendi o porquê. Sabe, meus pais não faziam ideia, mas eu já sabia que eu era gay bem cedo. Tá, eu tinha muitos amigos meninos e muitas amigas meninas, mas quando eu sonhava acordada sobre quem eu queria namorar e sobre o que era amor verdadeiro, eu só conseguia me imaginar com alguma menina. Aquilo não era uma coisa que eu achava estranha, mas eu não falava sobre esse assunto. Eu não sei bem o motivo disso. Só que quando eu fiz 15 anos, eu percebi que era melhor não ter falado nadinha. Teve um dia que eu tava na casa do Daniel, meu melhor amigo. Ele era um daqueles garotos riquinhos que achava legal fazer tudo que os pais não queriam que ele fizesse. A gente tava na piscina deles, dando risada, quando ele chegou perto e me beijou. Eu tentei fazer ele parar, mas ele estava forçando a barra. Na hora que eu consegui tirar ele de cima de mim, ele ficou muito bravo. Bia, eu curto você! Gritando daquele jeito, parecia mais uma acusação do que uma declaração. Ele conseguiu passar por tudo que é sentimento, de muito bravo, por ressentido e aí no final, muito choro. Eu fiquei achando que devia alguma satisfação, então acabei contando pra ele. Daniel, eu sou gay. Ele ficou sem reação e disse, "Ah." E ele voltou a nadar como se absolutamente nada tivesse acontecido. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu já tinha esquecido que aquilo tudo tinha rolado, e eu estava no meu quarto lendo um livro quando meu pai apareceu do nada. Ele estava com uma cara estranha e, eu não conseguia entender direito o que ele estava pensando. Como se ele estivesse processando um monte de coisas ao mesmo tempo. Até que ele disse, "Faça suas malas. Você e a sua mãe vão viajar amanhã." Aquilo foi um pouco estranho, porque a gente quase não viajava, mas eu sabia muito bem que não valia a pena discutir com ele porque ele virava um ditador quando era confrontado. Na manhã seguinte, minha mãe me chamou e disse que era hora de irmos. Eu perguntei para onde estávamos indo, mas ela não me contava. Minha mãe não abriu a boca nenhuma vez o caminho todo. Aí a gente chegou num lugar estranho que estava parecendo um acampamento misturado com um hospital psiquiátrico. A gente foi para uma sala onde tinha uma moça que parecia que estava nos esperando. "Olá, Karen", ela falou para minha mãe. Só quando eu prestei atenção naquela sala eu entendi tudo. Meu coração veio parar na boca. E então eu me virei para minha mãe, que nem conseguia olhar para mim. Aquela mulher era uma terapeuta e me olhou com um sorriso de filme de terror enquanto dizia: "Me acompanhe, vou te levar para o seu quarto." Minha mãe nem se despediu. Eu fui para um quarto estranho, com uma cama estranha, que seria a minha cama por sei lá quanto tempo, e tentei absorver a ideia de que minha mãe tinha me levado e me largado em um tipo de campo de conversão. Um daqueles lugares bizarros que ficam te manipulando e tentando te forçar a mudar de time. Eu não consegui dormir naquela noite e eu me senti mais sozinha do que nunca. Muito por conta de perceber que eu tinha sido traída pelo meu melhor amigo. Aquele mês foi aterrorizante. Eles tinham cortado meu contato com o mundo exterior. Todas as manhãs a terapeuta me fazia tomar uns remédios que me deixavam aérea e fraca. E eu tinha que ir para uma terapia de grupo super pesada que forçava a gente a expor coisas muito pessoais e depois era punido por isso. A gente era manipulado para se odiar. Várias vezes eles nos levavam sozinhos para uma salinha e faziam a gente assistir pornôs héteros. A terapeuta falava que eu ia queimar no inferno por ser gay, mas a sensação era de que eu já estava no inferno. Aquilo começou a funcionar, mas não exatamente do jeito que eles imaginavam. Eu estava me odiando. Sempre que eu olhava para uma menina lá dentro, eu sentia nojo. Queria vomitar e fugir dali só para afastar aqueles pensamentos que tinham saído direto da boca do diabo. Logo que eu cheguei, fiquei amiga de uma garota que se chamava Sally, que tinha mais ou menos a minha idade. Só que quanto mais tempo aquelas aulas horrorosas duravam, mais a gente acabava se afastando. Teve uma vez que eu peguei ela falando no telefone escondida no banheiro, o que não era permitido.
E ela parecia toda feliz e, Deus me livre, apaixonada. Eu fiquei muito irritada. Era muito injusto e muito errado que uma pessoa estivesse feliz lá dentro e eu não. Eu fui direto para a sala da terapeuta dedurar a Sally, mas quando eu cheguei, tomei um baita susto. Quando eu cheguei perto, eu ouvi uns gemidos, mas não eram gemidos de oração a Deus. Eu abri a porta e dei de cara com duas mulheres em cima da mesa, se beijando e se acariciando. Na mesma hora, eu percebi que uma delas era a terapeuta. E a outra também me pareceu familiar. Longos cabelos castanhos, pernas finas e uma saia bem comprida e florida. O berro que eu dei deve ter ido longe. Eu gritei tão alto que elas duas pularam da mesa e quase voaram pela janela. Nós três ficamos paradas lá, nos encarando. Parecia até uma cena de filme de Bang Bang, onde todos estão esperando alguém sacar a arma primeiro. A terapeuta ainda estava tentando fingir que nada tinha acontecido e se sentou. A outra mulher, minha mãe, saiu correndo da sala e nem olhou na minha cara. Dessa vez, eu não ia deixar barato. Dessa vez, eu não ia simplesmente obedecer e voltar a ficar presa como se tivesse feito algo errado. Eu saí correndo e alcancei minha mãe. Ela já estava quase fugindo, mas eu não deixei. Me deixe em paz! Você é uma decepção! Eu te odeio! Ela gritou, chorando e mal respirava. Naquele momento, eu não consegui ficar brava, só com pena. Você me odeia? Ou você se odeia? Eu perguntei a ela. Por acaso você sabe o que acontece aqui? Minha mãe caiu no chão chorando, que nem uma garotinha. Eu nunca tinha visto ela tão fragilizada. Sei, eu também vim parar aqui, ela disse. Ficamos sentadas no chão por quase uma hora, até que ela pegou a minha mão, se acalmou e disse: Vamos embora. Eu larguei minha bolsa e várias roupas para trás, mas isso não importava mais. A gente entrou no carro e foi embora dali. Então, depois de ficarmos na estrada por umas 4 horas, paramos num hotel. E eu não entendi nada. Quase surtei, achando que minha mãe podia me largar de novo. A gente pegou um quarto e, quando finalmente se ajeitou, minha mãe disse que precisávamos de um plano. Ela estava com medo de voltar e do meu pai fazer alguma coisa ruim com a gente, tipo nos mandar para outro daqueles lugares horríveis. E foi assim que eu acabei morando num hotel por quase 6 meses. Minha mãe conseguiu um emprego na administração do hotel e completou o processo de divórcio. Eu não vi meu pai de novo. Eu nem peguei as minhas coisas de volta porque ele jogou tudo fora. Enquanto eu estava lá, eu ficava pensando na minha infância e a vida antes de tudo isso. Se era tudo normal, quem eram os meus amigos e o quão feliz eu era. Eu acho que quando comecei a amadurecer, entendi que a vida não é perfeita e que seus pais também têm segredos e falhas. Um tempo depois, alugamos um apartamento só para nós duas e eu pude estudar em uma escola normal de novo. A gente se conectou mais quando ela me contou sua história, como os pais dela a tratavam e como eles praticamente armaram o casamento dela. Eu lidei bem com o que rolou comigo naquele lugar e até consegui a minha primeira namorada esse ano. Eu voltei a falar com a Sally e nós ajudamos ela a se afastar da família abusiva que ela tinha. Eu decidi que era isso que eu queria fazer. Ajudar pessoas que tinham sido abandonadas por quem mais precisava apoiá-las. Eu fico bem triste de saber que minha mãe nunca teve esse tipo de ajuda. Olhando para ela agora, eu tenho um pouco de medo de que ela nunca consiga se aceitar de verdade. E é uma coisa que todo mundo merece. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu.
Nós postamos vídeos novos toda semana.